assim: o homem caído no estado de pecado perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Eu queria que alguém desligasse o guarda-chuva. Pode pegar, vou escrever melhor. Vamos traçar agora uma linha histórica sobre essa questão do homem poder querer o bem ou do homem não poder e não querer o bem. Então a gente pode começar a falar ainda na Idade Média. Quando alguém se lembra quem começou a falar sobre a possibilidade do homem querer fazer o bem no pecado, não ter tocado completamente a natureza humana? Quem foi o homem que disse isso? Quem? Caio? Isso é um teórico sistemático de puxês. Pelágio. O que é que Pelágio dizia, cara? Aí também é demais também, né? Pelágio, ele viveu na mesma época de Agostinho, e eles entraram num debate enorme, porque Pelágio dizia que o homem ele não havia adquirido por tradução, uma palavrazinha que fala sobre isso, tradição hereditária, uma coisa desse tipo assim, onde geração em geração o pecado passa. Pelágio disse que não acontecia dessa forma. Cada homem ele era responsável pelo seu próprio pecado e porque ele aprendia a pecar com os outros. Veja a diferença. Pelágio dizia que um homem aprende a pecar com o outro. Ele não nasce pecador. Então, ele é pecador porque peca. Ele é pecador porque peca. Isso é o que Pelágio dizia. Então, Pelágio ele não acreditava na morte do homem desde o nascimento, na morte espiritual. Ele dizia que o homem nascia vivo e depois ele decidia pecar. Quem era o oponente de Pelágio? Alguém sabe? Agostinho, meu xará. Agostinho dizia não. O homem, ele nasce morto em delitos e pecados. Agostinho tinha a mesma teologia de Paulo, né? Pelágio foi completamente rechaçado. Pelágio foi tido como herege. A doutrina acertada foi a de Agostinho. Só que o problema é o seguinte: a Igreja Católica inicialmente, e perceba aqui, não entenda católica romana como nós entendemos hoje. Católica porque é a Igreja universal, né? A Igreja cristã verdadeira. Ela se decidiu por Agostinho e não por Pelágio, inicialmente. Depois, com o passar da Idade Média, houve o chamado semi-pelagianismo. Vou botar pelagiano, porque senão fica grande. Os semi-pelagianos diziam o seguinte: até hoje a doutrina da Igreja Católica. O pecado tocou no homem hereditariamente, ou seja, de geração em geração, mas não tocou de uma forma tal que ele não possa querer Deus. Há um erro grave no inário da nossa igreja, inclusive, em todos os inários das igrejas do Brasil, que infelizmente não foi resolvido o nosso. Uma música que diz que nós somos moribundos quase mortos. Alguém sabe quem é esse? Que o homem ele é moribundo quase morto. Esse hino ele é semi-pelagiano, não é um hino reformado, porque a reforma disse que a reforma foi por Agostinho, né? Foi pela mesma teologia de Agostinho. O homem ele está morto em delitos e pecados. Então o pelagianismo foi tido como heresia, mas a igreja acabou não se firmando em Agostinho, acabou
No início, o homem poderia pecar ou, alguém sabe? Não pecar. No estado de perfeição. Depois, na queda, o homem pode só pecar. O homem regenerado, o que é que acontece? Acontece isso aqui? E isso aqui? Acontece isso? E isso aqui? Só. Quer dizer, você sempre pega. Minha mãe então vai com. Você quer ver agora? Quer dizer o seguinte: o regenerado ainda pega. Obviamente, você não tem que fazer nem desejo do pecado. Ou seja, ele tem que fazer na lei de Deus quando ele vai pecar, não eu entendi. Mas a pergunta acontece o pecado? Acontece a situação que você ia pecar e não pecou? Acontecem as duas coisas, não é isso? Então agora você peca e você. Então é pecar ou não pecar. É igual a quando? Igual no estado de perfeição, igual no Éden. Porque em Cristo nós somos feitos novas criaturas. A natureza mudou. No Éden você podia pecar ou não pecar. A diferença é o seguinte: a natureza perfeita de Adão tem uma diferença da nossa. Alguém sabe qual é a diferença do pecar e não pecar de Adão e o pecar e não pecar nosso? É uma proposta inclusive de Satanás. Por quê? Ele queria ser igual a Deus em quê? Conhecimento. De quê? Do bem e do mal. Adão não conhecia bem e mal. Ele ia conhecer. Nós conhecemos o bem e o mal. Mas nós não conhecemos como Deus. A diferença é, Adão conhecia o bem. E ele iria conhecer o mal à medida que Deus fosse mostrando, mas sem ele tocar. Quando Adão vivia sem pecar, ele vivia em perfeição. Nós sempre iremos pecar e não pecar. Não há a possibilidade de a gente viver como Adão perfeitamente. Não pecar. A gente peca e a gente não peca. Adão tinha a possibilidade de não pecar, mas pelo bom tempo ele não pecou. Deu para entender ou não? É meio complicado. A diferença é que eu peco e não peco, mas sempre peco. Adão não pecava, mas tinha a possibilidade de pecar. Ele era perfeito, porém mutável. Ele era perfeito, porém mutável. Nós somos perfeitos em Cristo e sempre estamos mudando, né? De pecar para não pecar. E Deus é perfeito e Deus é imutável. Ok? Como é que eu posso entender isso como uma ilustração? Pense, pois não, Jair? Na glória, haverá essa possibilidade de pecar ou só não pecar? Eu queria deixar isso para o finalzinho. Pode ser? A gente fala daqui a pouco. Eu queria mostrar para vocês uma ilustração que vai ajudar muito na compreensão. Como toda ilustração tem suas reservas, né? Mas é uma boa ilustração. Imagine um carro. Alguém já teve carro velho aqui? Eu tenho. Esse assunto aí eu conheço, né? Esse assunto aí eu conheço. Mas ele está alinhado direitinho. Ele está alinhado, tá, né? Mas já teve um carro que puxa? Já, né? Aquele carro não precisa ser velho, não. Basta você desalinhar seu carro passando por um buraco e tudo, ele começa a puxar para um lado, né? Se você soltar a direção, o que é que faz? Ele puxa para um lado. Ele não puxa para os dois lados, ele puxa para um lado só, né? Então, imagine a natureza humana, é mais ou menos isso. Ela puxa para onde? Para o pecado. É um carro que você sempre está tentando puxar para o lado inverso. Pense no trabalho que dá. É a vida da gente, é assim. É um carro penso para um lado e a gente fica tentando puxar para o outro lado. Né? Então a gente pode pecar e não pecar. Se soltar a direção, a gente peca. Então não solte. A dica de direção é não solte sua direção. Porque se você soltar, a tendência não é para o bem, não. A tendência é sempre para o mal. Tá? Agostinho Pelágio. Aí vem a
depois da Idade Média, a Reforma. Quem foi o primeiro reformador? Quem? Qual foi o ano da Reforma? 1517. Qual foi o dia? Aí tem que saber o dia da Reforma. 31 de março, bota mais um pouquinho. De outubro. 31 de outubro de 1517. Certo? Primeiro reformador, Lutero. Lutero era um monge. Preste atenção. Lutero era um monge de que ordem? Luteranos. Esse menino aí, teologia histórica é com ele. É um bicho. Aqui, meu amigo, não tem isso não. É assim, é só a palavra. Ele já nasceu luterano. Rapaz, se Lutero soubesse que a igreja que ele fundou tinha o nome dele, a confusão era grande. Lutero, não era luterano, ele era agostiniano. Então, a doutrina de Lutero era agostiniana. O que é que Agostinho dizia? O homem nasce morto, beleza, pecado. Então, além de tudo, Lutero tinha esse ponto divergente com a doutrina católica romana, porque o catolicismo romano ele é semi-pelagiano, né? E Agostinho, por ter uma formação agostiniana, né? Ele acabava sempre defendendo a natureza humana como sendo caída, completamente caída. Ele escreveu um livro, inclusive, que em vez por outra é citado aqui, acho que foi Yuri que citou. Nascido escravo. Na verdade é arbítrio escravo, em latim. Então o título original do livro é Arbítrio Escravo. Porque a defesa contrária é o quê? Livre arbítrio. É interessante pensar sobre liberdade nesse sentido, né? O que é liberdade? É você fazer o que você quer. Augusto de Codente, ele falando sobre esse assunto, ele traz uma outra ilustração, falando sobre liberdade. Um juiz, a gente costuma chamar um juiz de futebol como? Na verdade, a gente chama de juiz de futebol mesmo, né? Mas o correto seria árbitro. Qual é a maior qualidade de um árbitro? Não é o comum, é o que não deveria fazer. Qual seria a melhor qualidade de um árbitro? Ele é imparcial. Imparcial é aquela pessoa que toma a decisão, por exemplo, 13 Campinense. Aí o cara é de Campina Grande, nasceu no Zé Pinheiro, anda com uma camisa vermelha e preta. Aí vai apitar Campinense 13. O que é que os 13 anos dizem? Ele vai ser justo. Ele vai ser justo, né? Veja, aí há uma parcialidade. Até o ímpio sabe disso. Ele tira o juiz e bota de uma pessoa. Aliás, sempre é de uma pessoa. Sempre é de lá. Colocam um juiz de fora para apitar, porque esse juiz tende a ser mais imparcial. Guarda essa informação. Agora vamos passar para a nossa vida comum. Você é imparcial em alguma coisa, completamente imparcial? Por quê? Eu gosto dessa resposta assim, pensada. Gosto muito assim. Alguém diz mais alguma coisa sobre isso? Por que você não consegue ser imparcial? A gente sempre é parcial do nosso lado. Mas vamos pensar que você não esteja no meio, né? Mas tem um amigo seu e uma pessoa que você não conhece. A tendência é você o quê? Pelo seu amigo. Agora, na vida espiritual não é diferente, não. A gente não é imparcial. Nós somos completamente parciais. Quer dizer, no jogo de futebol eu sou parcial. No uso comum, na
quando chega na salvação, não. Aí eu me esqueço de tudo, né? Eu consigo fazer diferença, né? Eu consigo resolver o que eu quero e aquilo que eu não quero. É impossível isso, você nunca é livre. Todas as suas escolhas, apesar de serem debaixo de uma chamada livre agência, não são livre arbítrio. Porque o livre arbítrio é você dizer que você tem capacidade de julgar imparcialmente tudo o que acontece na sua vida e principalmente sua vida espiritual. Só que nós dizemos que nós nascemos como? Nós somos da mesma teologia de Lutero, depois veio do Calvino, nós somos agostinianos. O homem nasceu morto. Nasceu morto em quê? Se você nasceu morto em delitos e pecados, a sua tendência é para quê? Para pecar. E como é que você diz que você é imparcial? Que você tem livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio quando sua natureza já é pensa. Você lembra do carro? Já é pensa para um lado, já puxa para um lado. É impossível se ter livre-arbítrio quando você já tem uma natureza pecaminosa, certo? Então, Lutero pensou assim. Segunda geração, vamos pensar aqui na primeira geração reformada, a segunda geração, com Calvino. Calvino sistematizou aquilo que Lutero começou a falar. Calvino é conhecido como o teólogo da predestinação. É um erro gravíssimo, porque não é o principal tema que ele trata nas Institutas. O que ele mais fala lá é sobre o Espírito Santo, sobre oração. Base, né? Soberania divina, Espírito Santo e oração. Ele devia ser conhecido pelo teólogo como o teólogo do Espírito, não somente falando sobre predestinação. Por que ele ficou conhecido assim? Porque é um tema mais controverso. Todos os embates de Calvino sobre predestinação, eles eram extremamente acalorados. E faz 500 anos isso, e como é que está até hoje? Do mesmo jeito. Aqui não tem, porque até onde eu saiba ninguém teve dificuldades com a expressão predestinação. É bíblica, né? Você pode até nem entender. Eu concordo que muita gente não entende. Ninguém, na verdade, entende por completo. Agora, você dizer que não é bíblico é complicado, porque está na Bíblia de capa a capa. Deus escolhe uns e rejeita outros. A luz vem justamente sobre Israel e não vem sobre os egípcios. Todo o texto que a gente trata aqui há um aspecto da soberania de Deus, a escolha e a rejeição, certo? Então, esse é o pelagianismo na reforma. Ele foi completamente rejeitado, mas depois, acho que dá para colocar aqui ainda, depois da reforma, nós podemos pensar, por exemplo, no pietismo alemão, que depois deu origem a wesleyanismo. Se diz você escrever isso, Wesleyanismo. É assim? Pense mais um pouco, você vai chegar nessa mesma linha aqui, ao quê? Pentecostalismo. Adivinham onde a doutrina sempre pelagiana ela está até hoje? Os pentecostais. Porque da doutrina reformada, da reforma protestante, nenhuma vertente reformada, nem batistas, nem presbiterianos, nem episcopais, nem congregacionais, nenhum deles seguiu o sempre-pelagianismo, ou seja, o arminianismo, que eu vou falar daqui a pouco. Só quem seguiu essa linha, nós podemos pensar no pietismo alemão, que não diz isso declaradamente, mas toda a estrutura veio do wesleyanismo, que é o sistema metodista, que é o precursor, vamos dizer assim, do pentecostalismo, e chegando até a Rua Azusa, em 1902, onde os pentecostais começaram a ter aqueles sinais e maravilhas, ao contrário. E dali, toda a doutrina
reformada foi refutada. Eles começaram a se pegar com doutrina romana. Se você pensar em referência à salvação, doutrina da salvação, entre os pentecostais, você vai ter grandes semelhanças com, não com a reforma protestante, mas com o catolicismo romano. Alguns irmãos pentecostais dizem que, por exemplo, porque tem alguns que já saíram dessa heresia, né? Dizem que você pode perder a salvação. Né? Você uma hora está salvo, outra hora você não está salvo. É uma inconstância enorme. Né? Aí dizem, como é que você diz uma vez salvo, para sempre salvo? Tem dificuldade em falar sobre a doutrina da perseverança dos santos. E parece que isso está em todo canto. Parece que os únicos que falam o contrário são, hoje na nossa região, os presbiterianos. Quando, na verdade, toda a doutrina reformada sempre foi falando sobre predestinação, soberania de Deus e banindo o livre-arbítrio e dando lugar à livre agência. O homem, ele é um agente livre, ou seja, ele não é uma marionete de Deus, ele age livremente, mas ele não tem a capacidade de julgar todas as coisas imparcialmente. Ele julga, mas por meio da sua natureza caída. Então ele é penso para um lado só. Vamos tentar pensar agora em como isso surgiu, como esse debate aconteceu pós-reforma. Alguém já ouviu falar aqui sobre os 5 pontos do calvinismo? Quais são? Depravação total, todo mundo sabe, né? Vamos fazer o seguinte, vamos começar primeiro com os 5 pontos do arminianismo. Quem no período da reforma tentou ser contrário foi esse homem aqui, Jacóbio Arminius. Ele era da Holanda. Jacobus era um estudioso, professor holandês, e ele, nas suas aulas, ensinava o semi-pelagianismo, ou seja, o homem ele pode crer em Deus sozinho. Ele foi atacado pelo pecado, a natureza dele foi corrompida, mas de uma maneira em que ele ainda pode crer em Deus, certo? Isso é semi-pelagianismo. Jacobus não colocou essa sua doutrina, não explicitou publicamente com tanta ênfase, mas os seus seguidores sim. E ele levaram para o sínodo. Alguém sabe? De Dort. Um documento que foi conhecido como o documento dos remonstrantes. A remonstrância, né? Oi? 1600 e alguma coisa. Não sei exatamente. Não, já. Ele não era mais nem de Armínio não fez isso que eu vou dizer agora. Ele era apenas um professor. Né? Ele era contemporâneo, sim. Era assim. Ele, inclusive, ele escreveu alguns prefácios de comentário de Calvino. Quem tiver a oportunidade de ler inglês, pode abrir seu Google e colocar lá comentário de Calvino em Joel. Lê o prefácio. Armínio diz assim: quanto àquelas coisas, ou seja, quanto à predestinação, eu não indico ele, mas falando sobre a Escritura, comentando sobre a Escritura, não há ninguém na face da terra como João Calvino. Isso é o oponente dele dizendo. Então dá a assinatura de Armínio, falando sobre os comentários de Calvino. Ele disse: não há ninguém na terra que comente tão bem a Escritura como Calvino. Certo? Eles eram oponentes, mas não eram inimigos. Né? Infelizmente, hoje os arminianos e os calvinistas viraram inimigos. Infelizmente, acho que isso é muito fruto da imaturidade, porque os
próprios oponentes originais, eles conseguiam levar uma vida dentro de um certo respeito. Né? A gente pode debater, a gente pode confrontar com a verdade, mas reservando aquilo ao campo das ideias e não à pessoalidade. A gente pode levar para o lado pessoal. Então, o Sínodo de Dort, os remonstrantes, eles fizeram 5 pontos do quê? Do arminianismo. Então, quem primeiro fez os 5 pontos não foi o calvinismo, foram os arminianos. Primeiro ponto do arminianismo: livre arbítrio. Capacidade do homem resolver se quer ou não quer alguma coisa, por conta da sua natureza, que ele foi tocado pelo pecado, mas ele pode querer Deus, pode não querer Deus. Primeiro ponto, lançado sobre o Sínodo de Dort para acabar com a doutrina reformada calvinista. Segundo lugar, graça o quê? Resistível. Vou colocar todos, depois eu explico. Expiação limitada. Perdão, ilimitada. Graça de expiação limitada. Estou esquecendo um. Escolha condicional. Não me lembro qual é o nome que eles colocaram para o contrário de perseverança dos santos. Alguém se lembra? Mas ao contrário de perseverança dos santos. Não, perseverança. Não é o contrário? Isso eles apresentaram ao Sínodo de Dort, que era o concílio da igreja, que queria resolver sobre essa questão de predestinação e eleição. Então ele dizia: o homem tem capacidade de querer o bem ou não querer Deus ou não querer Deus. A graça de Deus pode ser resistível, ou seja, o Espírito Santo pode tocar no coração para salvar alguém, mas como ele tem o poder de querer ou não, ele pode resistir à graça do Senhor. Terceiro lugar, Cristo não morreu por ninguém em especial. Ele morreu por todos e por ninguém ao mesmo tempo. Ele morreu para dar possibilidade de salvação. Quem crê vai ser salvado. Então, ele define a expiação, ou seja, a morte de Cristo, como um tremendo fracasso. Porque se Cristo morreu por fulano, para salvar fulano, e ele rejeita, logo Cristo morreu em vão. Cristo derramou o sangue dele em vão. Se a pessoa não quer, Cristo morreu em vão. E outra coisa, o pecado da pessoa vai ser pago 2 vezes. Ele foi pago uma vez por Cristo e depois a pessoa vai essa é uma questão seríssima. Veja bem, a contradição lógica, né? Cristo morreu pelo pecado de João. Não é seu João, certo? Toda vez eu digo João, mas não é ele não. José, vamos botar meu nome então. Cristo morreu por José. Aí quer dizer, o pecado foi pago por Cristo. Foi? Aí parece mais o governo brasileiro, né? Bitributação. Aí o cara rejeita e ele recebe o pago de novo. Cristo morreu por ele, mas ele rejeitou, então ele vai pagar no inferno de novo, que Cristo já tinha pago na cruz. Paga 2 vezes. Isso é uma loucura completa. Graça irresistível e expiação ilimitada. A escolha ela é condicional, porque eles começaram a falar, eles não negaram a predestinação, mas disseram que a predestinação é ligada à presciência.
Ou seja, Deus previu que alguém iria se converter, porque Ele previu, Ele determinou e escolheu. O problema é, e quem estava com aquela pessoa até aquele dia? Né? Quem regia a história daquela pessoa até o dia que ela se converteu? Então nós temos um problema, porque tem um terceiro na história. Deus, o indivíduo e outra coisa, outro ser que rege todas as coisas até que aquela pessoa decide crer. Outra heresia. Não perseverança dos santos. Pastor, isso aí é decair da graça. Isso. Decair da graça. Como a gente estava falando ainda há pouco, né? Que uma hora você está salvo, outra hora não está. Você decaiu da graça. Ele está desviado. Mas aqui é o desvio eterno, né? Quando a pessoa nega mesmo. A gente crê que um crente pode, por um tempo, a própria confissão de fé diz que pela sua negligência, por não se submeter ao pastoreio, aos meios de graça da pregação da palavra, oração, sacramentos, por tudo isso ele pode ter a alegria da salvação decaída. Mas é a alegria da salvação, não é a graça. Porque senão eu estou dizendo o seguinte, que a obra de Cristo ela não é eficaz. Se eu uma hora estou salvo, outra hora não estou, é porque Cristo não foi completamente eficaz em pagar todos os meus pecados. Ele pagou em parte. Só que a gente viu, inclusive hoje no sermão, que a obediência de Cristo ela foi completa. Não foi parcial. Parcial é nossa. A dele foi completa. E por ser completa, ele pagou todos os meus pecados. De ontem, de hoje e de amanhã. Mas de uma maneira que isso não é uma anistia, né? uma liberação para você pecar a hora que quiser. Muito pelo contrário. É para que você tenha mais prazer em fazer a vontade de Deus. Porque ele morreu para purgar o seu pecado. Isso aqui seriam os 5 pontos do arminianismo. Eu vou traçar aqui uma posição com os 5 pontos do calvinismo. Pastor, só um comentário. Engraçado que os outros, o segundo, terceiro, quarto e quinto ponto, eles é como se fosse uma decorrência do primeiro. Engraçado não, é isso mesmo. É exatamente isso. Você vai ver que no calvinismo é a mesma coisa. Se você derruba um ponto desse, você quebra tudo. Hoje nós temos a infelicidade de termos chamados calvinistas de 4 pontos. Isso não existe. Calvinista tem que ter os 5 pontos. Não tem calvinista de 4 pontos. Porque um depende do outro. Foi o que o Yuri acabou de falar. Agora vamos tentar entender aqui 5 pontos do calvinismo. Calvinismo e seus 5 pontos não foram escritos por Calvino, né? Porque Calvino já estava morto. Aí já são os discípulos de Armínios que fizeram esses 5 pontos e os discípulos de Calvino que fizeram esses aqui. Alguém sabe primeiro? Depravação total. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem é completamente depravado no sentido que ele é tão ruim quanto poderia ser. Se você não sabia, você podia ser pior do que você é. Você, eu espero não chegar lá, mas você poderia ser muito pior do que você é. A graça de Deus ela ainda refreia o pecado. Né? A depravação é total no sentido em que todas as áreas da existência humana foram manchadas pelo pecado. Não há uma área sequer na nossa vida que o pecado não tenha manchado. Então a depravação ela é total. E isso me faz depender completamente de Deus. Por isso que a graça ela é graça irresistível. Alguém pode me dar um exemplo de graça irresistível na Escritura? Paulo, né? Paulo, ele é aparentemente completamente resistente à graça de Deus, porque ele é um perseguidor da igreja, um homem que estava saindo para a cidade de Damasco para
ferir os cristãos, para perseguir os cristãos. E foi ele que buscou Deus. Foi Deus que buscou. Cristo derrubou ele. Né? Não do cavalo. A gente não sabe se foi do cavalo. Viu? Todo mundo tem essa impressão que Paulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala. Pode até ter sido. Mas ele caiu e ali ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Não foi ele que procurou Jesus. E se você puxar para o Éden, a mesma coisa. Quando Adão peca, ele busca Deus, ele se esconde. Agora, quando Deus busca Adão, aí é irresistível, porque ele sacrifica o animal e cobre as vestes de Adão. Ele não pergunta: Adão, será que você vai achar que eu vou ser muito invasivo na sua liberdade? Eu não quero ser se eu mato, se eu não mato. O que você quer que eu lhe cubra? Ele vai, cobre e acabou. Agora, de uma maneira tal que não é contra a vontade de Adão, porque a vontade de Adão acaba sendo transformada, ele quer. Então não há conflito de interesses. O homem, quando ele é convertido, ele passa a querer Deus, mas ele não consegue fazer isso só, então Deus tem que fazer por ele. A graça ela é irresistível. Graça irresistível, vai ter tanta coisa. Sempre que o ímpio, por exemplo, Faraó é um grande exemplo de graça irresistível, entre aspas, né? Porque Deus foi lá e falou, e ele não quis, ele simplesmente não quis. Isso é mentira? Acho que eles arrancaram a página aqui e disse: Deus aqui. Peraí, mas isso é mentira? Não. O problema é que lá no capítulo 5, Deus tinha dito o quê? Vai e eu vou endurecer o coração do Faraó. Do mesmo jeito que ele disse a Paulo, quando Paulo estava em Corinto, Paulo já estava querendo desistir, e Deus disse o quê? Vai, porque nessa cidade tem muito povo meu. Que povo? Então vá lá e prega para você ver. Aí quando ele prega, os homens não resistem. Foi a cidade de Corinto toda convertida? Não. Foram os eleitos de Deus convertidos. Então a graça ela é irresistível. E a expiação? Limitada. A expiação limitada é o seguinte: Cristo morreu pensando exatamente em quem ele derramava cada gota do seu sangue. Veja isso: nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. Todas elas tinham um endereço certo. Cristo não morreu em vão por ninguém. Ele morreu pelos eleitos. Abra aí Mateus capítulo 26, por favor. Alguém lê do verso 26 ao verso 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. O sangue de Cristo foi derramado por muitos, não foi por todos. Isso é o próprio texto que está dizendo. Mateus capítulo 26, verso 28. Cristo derramou o seu sangue por muitos. Então a expiação ela é limitada aos eleitos. Certo? Agora, eleição. A eleição ela é incondicional. Os arminianos dizem que Deus precisa ver sua fé. Só que Paulo diz aos Efésios que a fé é dom de Deus. Ou seja, até para que você creia, você precisa de Deus. Você é completamente dependente do Senhor. A fé, ela precisa de Deus. Então, a eleição, ela é incondicional. A condição para o arminiano é que eu creia, mas a fé não depende de mim. Então a eleição ela precisa ser incondicional. Eu estava falando para algumas pessoas da igreja sexta-feira uma frase de Spurgeon. Ele falava que era necessário que Deus tivesse eleito ele antes da fundação do mundo, antes dele nascer. Porque se Deus esperasse eu nascer, ele não escolheria mais não.
ele tinha certeza de quem ele era. Então, se Deus esperar eu viver e depois ele ver em mim algo de bom, eu estou perdido. É melhor esperar que a eleição seja incondicional. Assim a salvação se vem pelas obras. Assim é a salvação pelas obras. Sabe? Está tentando entender essa escolha condicional da minha vida. Porque diz que Deus escolhe até quando a presciência, né? Que o homem ele vai no dia a dia, andar, vai vendo, aí chega uma hora lá que crê. Mas isso Deus viu antes de tudo acontecer. Mas como é que, se eu tenho essa liberdade, como é que Deus viu antes de tudo acontecer se eu tenho minha liberdade? No dia que você achar essa resposta, você me diga. Que nem ele sabe. E outra coisa, a questão da presciência também coloca em xeque a questão do poder de Deus. Que a Bíblia diz claramente que Deus é todo poderoso. Olha, se tem alguma outra força, seja o homem, seja uma força do cosmos, alguma coisa que tem o poder de interferir nisso daí, então Deus não vai deixar de poderoso. O poder está na mão dele. Vocês entenderam o que a Mariana está dizendo, né? Eu falei ainda há pouco, mas eu quero estar sendo mais clara do que ele. Essa aí está aberta, isso que Mariana falou. Porque além do mais, se você. Hoje é quando? Se Deus queria salvar todos, já é não só. Exatamente. Aqui o tempo zero, certo? Imagine isso. Um fulano viveu até hoje. Do tempo zero da vida dele até hoje, vamos dizer que foram 35 anos. Deus na eternidade, Deus estava aqui na eternidade, ele viu que 21/8, esse fulano iria, 2/8, perdão, 2/8, esse fulano iria se converter aos 35 anos, e ele vai e escolhe. É uma escolha meio troncha, né? Como é que eu vou escolher uma coisa que já está escolhida? Mas vamos pensar assim, ele escolheu. Quando ele escolheu, ele ficou só observando, esperando que naquele dia, aquele fulano se convertesse. A pergunta é, e esses 35 anos aqui? Quem foi que regia a vida desse fulano? Tem que ter um terceiro envolvido na história. Isso aí compromete até o conhecimento de Deus, porque assim, está dizendo que o conhecimento de Deus é contingente. É isso mesmo. Deus só sabe de uma determinada coisa porque a coisa aconteceu. Ou seja, fora do tempo, se você não há conhecimento. Se você tirar Deus do tempo e do espaço, você acabou com isso. Na verdade, é o homem tentando encaixar Deus na sua maneira de pensar. Clareza. Eu acho que ficaria assim, mais fácil de compreender se a gente colocar o seguinte termo. Para o arminiano, a presciência de Deus é passiva. Para o calvinista, a presciência de Deus é ativa. Muito bom. Isso mesmo. Ele simplesmente, passivamente deixa as coisas acontecerem, né? E para isso existe na teologia sistemática o que é chamado de vontade permissiva. Eu tenho dificuldade enorme com essas coisas, sabe? Deus decretou e Deus rege todas as coisas. Como é que ele só permite? Ele permite dentro do decreto. Mas vamos pensar na passividade de Deus. Deus, para o arminiano, ele é passivo na história. O problema é, e quem é ativo? Alguém tem que ser ou homem ou outro ser. A defesa da liberdade humana é algo inerente à nossa própria natureza caída, diga-se de passagem. O homem caído é que tem tanto desejo de liberdade. Você olhe para os ímpios. Quem mais fala sobre livre-arbítrio é o ímpio. O cara vai falar com você, ele diz, olha, eu sei que Deus manda, mas assim, eu sei também que ele me deu livre-arbítrio. Como? Todo ímpio diz isso, que ele tem livre-arbítrio. Porque é natural, não precisa ser revelado para ele isso. Ele acha que ele tem livre-arbítrio. O que precisa ser revelado é o quê? Você não tem. O engano é que você tem. O que precisa ser dito é que você não tem livre-arbítrio. Você é aquele carro penso. Só anda para um lado só. Acho que Yuri disse assim, isso que vocês estão falando aí é teísmo aberto. Na verdade, teísmo aberto é a última instância do arminianismo. É uma doutrina nova, mas é a consequência lógica. O teísmo aberto diz o seguinte:
para resguardar a liberdade humana, Deus até poderia agir naquilo que vai acontecer, mas Ele prefere deixar o homem livre e Ele passivamente deixa acontecer. Por exemplo, isso foi Ricardo Gondim que falou quando houve um tsunami no Japão. Ele disse: o que aconteceu sexta-feira, Deus não sabia na segunda. Ele até poderia querer saber, mas para que o homem tivesse liberdade, Ele deixou a própria sorte. E aí Deus deixa a história, Deus vai escrevendo a história com o homem. Veja aqui, que heresia. Deus escreve a história com o homem. Então você dá um passo, Deus dá um passo. Deus vai na sua cola. Você fizer, Deus vai atrás. No final da história, quem é o Deus? É o homem. Não é à toa que esses caras falam tanto sobre problemas temporais, as questões temporais, porque no final das contas, o Deus deles é o homem. Ricardo Gondim não é arminiano, é herege mesmo. Ele era presbiteriano, saiu da igreja por conta de heresia, certo? E agora já foi parar nessa loucura. Mas o arminianismo levado às últimas consequências é justamente isso. É você negar a obra de Cristo como sendo suficiente, ela passa a ser condicionada pelo homem, e no fim das contas você começa a dizer que a salvação é pelas obras. Em última instância, acaba sendo isso. Não foi o que Armínio disse, mas a consequência é essa. Oi. Uma pergunta. Esses caras não têm Bíblia, não? Foi isso que Marco Granolado disse, né? A resposta dele é porque você é calvinista, é porque eu tenho uma Bíblia em casa. Simples assim. Parece não ter, né? Mas olha, Armínio não era qualquer um, não. É extremamente estudioso. Pelágio também não, e era herege. Então, por fim, perseverança dos santos. Eu vou fazer a ligação da perseverança dos santos com o que Yuri fez, né? Se eu sou completamente depravado, eu não posso nada, quem começou a obra foi Deus. E aquela obra que Deus começa, Ele termina, né? Deus nunca começou a obra para deixar pela metade. Então Ele não vai me tirar das trevas e depois me deixar voltar para lá. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então, o calvinismo não é, a gente chama assim, mas a gente poderia chamar simplesmente de teologia bíblica. Teologia calvinista é teologia bíblica. Arminianismo não é bíblico, é antibíblico. E se você for mais radical, o que não é bíblico é herético. E o que é herético a gente dispensa. Todo respeito àqueles que seguem essa doutrina, que podem ser crentes verdadeiros, aqueles que não vão às últimas consequências podem ser, mas a doutrina em si, ela é um erro teológico gravíssimo, porque ele compromete a maneira com que você vê Deus, e você vê o homem, e compromete a doutrina da salvação. Então não é uma coisa marginal, não é governo de igreja, por exemplo. Não é, eu sou presbiteriano, fulano é congregacional, todo mundo é irmão. É questão central do Evangelho. Então não pode ser tratado assim com tanto desdém. É muito sério se você pensa que isso aqui é verdade. Isso aqui não é coisa de Calvino, né? Calvino estava morto, inclusive. Isso aqui é Bíblia. A gente tem texto para cada um desses trechos aí, e a própria revelação, em cada pregação que vocês veem aqui, vocês percebem que isso é verdade. Alguma pergunta? Vamos encerrar. Só uma colocação. Oi. Essa questão do arminianismo, o contraponto com o calvinismo, é uma coisa tão séria que eu vejo que as pessoas se abstêm dessa discussão em nome de uma paz que vai levar consequências desastrosas no futuro.
muita coisa. Tem o arminianismo mais clássico, que a gente pode até definir dessa forma. O arminiano, todo arminiano, quando ele está de joelho, ele é o quê? Calvinista. Senhor, muito obrigado. Porque se não fosse o Senhor, eu nunca tinha vindo para os teus pés. Nunca tinha ido para a igreja. Foi o Senhor que me levou. O Senhor que me salvou. Todo calvinista que se preze, quando está de pé, parece um arminiano, né? Se você não se converter, você vai para o inferno. Como se dependesse do homem. A gente fala como se dependesse do homem. Mas a gente crê que aqueles que creem são aqueles que o Espírito Santo chama. Por isso que eu não preciso chamar para frente. Você não precisa me dizer. O Espírito toca no seu coração e você não vem para frente da igreja, você vai para os pés da cruz. Isso é a diferença do arminianismo e do calvinismo. Deus chama, Deus converte, Deus vai com você até o final da vida, porque Ele já preparou um lugar na eternidade. O arminianismo é um Deus que deixa você pela metade, que deixa você sozinho no meio da estrada. Esse Deus aí eu não creio não. O Deus da Bíblia vai conosco até o fim. Amém. Pedir ao presbítero Luciano que vem aqui, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela nossa fé. Peço que a igreja fique de pé. Hoje à noite, irmãos, teremos pregação da palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E logo em seguida, a ministração da ceia do Senhor. Oremos. Senhor Deus, glória seja dada a teu nome, Pai. Pois o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor nos tirou da lamaçal do pecado em que vivíamos. Nós não fizemos nada para isso. O Senhor nos escolheu e o Senhor nos predestinou para que nós vivêssemos em santidade, à semelhança do teu Filho que morreu por nós. Obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é a nossa instrução. Deus, preserva ela no nosso meio e nos conduz, Deus, ao teu dia, por meio dela, a operação do teu Santo Espírito. Obrigado pelo culto de hoje, de escutamos a tua palavra e podemos responder a ti, Deus, com louvor e oração, sabendo que o Senhor nos escuta agora, Pai, e nos ajuda durante este dia a guardá-lo, conformidade com a tua palavra. Nos traz à noite para que nós possamos, Deus, repetir como a tua palavra prescreve aquilo que fizemos hoje pela manhã. Entregar, Deus, um culto a ti, porque pelo que tu és e pelo que tu fizeste em nossas vidas. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.